A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, e que a graça e a paz de Deus seja abundante em nós. Os dias são maus, no entanto, bem maior, imensamente maior do que aquele que está no mundo é quem está dentro de nós e nos faz vencer. Amém, amados? A reflexão de hoje é sobre os dois malfeitores. Amém, amados? E eu já quero lhe fazer uma pergunta. De que lado você está? Lucas capítulo 23, verso 39 a 43 diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Sempre há tempo de se arrepender, não é, amados? Nem que seja nos últimos suspiros de vida. Mas vamos entender também a visão, né? Desse homem ali, desse malfeitor, que alguns dizem que um estava à direita, que é o que se arrepende, e o da esquerda, aquele que permanece maligno até o fim. É por isso que dizem que os da direita são aqueles que se arrependem, representa aí aqueles que se arrependem. Jesus vai dizer, os da direita: vinde bendito do meu Pai. E o da esquerda: não te conheço. Porque são esses aí que permanecem, passam a vida inteira sem reconhecer Jesus. Amados, e no contexto aqui, antes, né, desse diálogo aí dos três na cruz, fica sabendo nós que tinha uma multidão ali, né, ao pé da cruz. No 33 diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Todos, representando ali, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tanto da direita, da esquerda, o mundo, né? E, contudo, Jesus dizia: Pai, olha lá, Jesus crucificado, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E os dois ouvindo, isso aqui é pregação, né? E aquele homem deve ter olhado e dizer: esse homem aí está mais machucado do que eu, não fez nada para merecer, e está pedindo perdão por aqueles que... E começou a entrar no seu coração as palavras de Jesus. Veja mais o que diz no 35. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo, salva-se a ti também. Se és que de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam. Olha lá o pé da cruz. Só os escarnecedores. Amém, amados? Escarnecendo de Jesus, os soldados, as autoridades, essas autoridades aqui que não são soldados, são as autoridades judaicas. Amém? Sacerdotes, fariseus, todos zombando de Jesus. Escarnecendo Jesus, né? Os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram vinagre, dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Amados, todos estavam ali escarnecendo. Lógico que menos as mulheres que estavam com João ao pé da cruz. Amém, amados? Mas a maioria ali, os que estavam ali, era escarnecendo.
O que é que acontece? O da esquerda fica com a multidão. Você vê que ele repete as mesmas palavras que estava dizendo os sacerdotes, os fariseus, os soldados romanos, e ele fica com a multidão. Mas do outro lado tinha alguém se conscientizando das palavras de Jesus. E você pode ver que ele, em meio à multidão que estava ali, ele foi contrário à multidão, foi na contramão do mundo e diz: ei! E creio eu que ele conseguiu falar em alta voz, porque Jesus estava no meio, ele estava na direita, o outro estava na esquerda, tinha uma distância, ele grita daqui para o outro ouvir. E diz: ei! Irmãos, isso aqui é maravilhoso, é o que a igreja deve fazer. Porque tem os que escarnecem, né, de Jesus. Mas ele ali defende a Jesus. E diz: nós merecemos essa posição. Essa cruz aqui veio para nós. Isso aqui são os arrependidos. Você entende isso? Essa cruz aqui era para nós mesmos. Nós merecemos isso aqui. É justo nós passarmos por isso. Diante do que fizemos. Mas esse aqui, esse é justo. Esse não fez nada. Amados, é certo de que eles ouviram até algumas pregações de Jesus. É certo que eles podiam estar na multidão. Toda Jerusalém, todo Israel ali conhecia. Jesus ficou conhecido tanto em Nazaré como na Judéia, Galileia e Judéia. Amém, amados? E interessante, né, que ele diz: nós estamos sobre a mesma sentença e você não se sensibiliza, você não vê que você merece, não. O que ele queria era descer da cruz. Não queria mudança, o da esquerda. Não queria mudança. Livra-nos daqui. Você acha que uma pessoa dessa, com um coração desse, se Deus o livra e faz ele descer da cruz, o que ele ia fazer? Continuar sendo malfeitor. Mesmo na hora da morte, ele ainda mostra o que tem no coração dele. E aqueles que estavam ali embaixo não eram diferentes da cruz da esquerda, escarneciam Jesus. Isso aqui é parte da humanidade, simboliza parte da humanidade que escarnece Jesus, que não acredita no sacrifício de Jesus. Terá seu destino, amado. Porque o que me chama a atenção? Que aquele homem também estava sofrido, mas ele olha para Jesus, já sem carne, sem sangue, com a coroa de espinho na cabeça, e chama ele de rei. Isso aqui é visão espiritual, amados. Quando ele começa ali a defender Jesus, a falar bem de Jesus, a dizer: esse aqui está aqui injustamente, Jesus começa a tirar as escamas dos seus olhos. E ele enxerga Jesus como nenhum outro que está ali na multidão enxerga. Como um rei, ainda diz: quando vieres no teu reino, eu sei que o Senhor tem um reino e que não é desse mundo. Para esse mundo aqui, o Senhor está morrendo fisicamente. Mas eu sei que no mundo espiritual o Senhor é rei. É isso que ele está declarando para Jesus. Essa é a visão que a igreja tem de Jesus. Não um crucificado, mas aquele que reina e vive para sempre. E que está à destra de Deus e que tem na sua mão todo o poder. Toda a autoridade. Aí o que ele diz aqui? No 41, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas esse nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, olha lá, chama pelo nome. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim, se arrependeu. Amém, amados? Reconheceu Jesus, fez o que muitos crentes não fazem hoje. Defende Jesus em meio a escarnecedores. Aqueles que falam mal, tem gente falando mal de Jesus e os crentes encolhidos. Amém? Aí o que ele diz aqui? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reconheceu que era pecador, reconheceu e pediu para que Jesus reinasse sobre ele. E pede a Jesus: será que pode ter um lugar no teu reino? Eu sei que eu também estou morrendo. E ali é um julgamento. Você sabia disso? Que Jesus o livra do julgamento eterno, do juízo final. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje
estarás comigo no paraíso. Jesus está afirmando que a morte não é o fim. Jesus está afirmando aqui que tem vida após morte. Assim que tu fechar o cenário da tua vida aqui, tu vai estar comigo do outro lado, no meu reino. Estarás comigo no paraíso. Amém, meus amados irmãos? Jesus é salvação até o fim. Eu me lembro muito bem, agora na época do hospital, isso me gravou muito, de uma mulher que já estava com traqueostomia, né? Não podia falar, estava com um aparelho na garganta. E ela estava muito, lá no HGF, muito frágil e não podia falar. E eu passando ali o plano de salvação e Deus dá sabedoria na hora, né? E eu disse para ela, olha, se você piscar uma vez é sim, se você piscar 2 vezes é não. Tá bom, vamos dialogar assim. E passando o plano da salvação, eu olhava para ela e dizia, você tá entendendo? Ela piscava uma vez. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Ela piscou 2 vezes dizendo que não. Prossegui o plano da salvação ali com ela e no final disse, você quer receber Jesus? Ela estava em lágrimas e piscou o olho uma vez só. Amados, na outra visita que eu fui, ela já não estava. Estava muito mal mesmo. E eu tenho certeza que se levantou para viver ainda em vida ou se foi para a glória, foi com Jesus. Amém, amados? Então, o que eu quero dizer aqui? Que Jesus respondeu na hora, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje tu serás ressuscitado. Então, também aqui cai por terra esse negócio de sono da morte, né? Ah, vai ficar dormindo. Dormindo aonde? Preso a um corpo que se deteriora? Não, amados. E Paulo ainda diz em 2 Coríntios, vamos lá, né? Para encerrar. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém, amados? Hebreus, segue-se o juízo, tá? Depois da morte vem o juízo. Hebreus, capítulo 9, verso 27. Olha lá o que diz a palavra. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Amém, amados? Não é o juízo final, ok? Mas é o juízo, já vem um juízo, o julgamento, você já vai sentir. Depende do lugar para onde você for, né? Você já sabe se está julgado ou se está livre. Aliás, você já sabe se está julgado ou livre quando você morre sem Jesus. Já está julgado. Amém? Olha o que diz aqui no 28. Assim também Cristo, tendo oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Não são de todos, né? Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que aguardam para a salvação. Aqui é os que ainda estão vivos. Então, está o homem ordenado, é uma ordem, morrer uma só vez, tá? Não morre e ressuscita, tem outra vida, não sei o que, isso aí não existe, tá? E o que vem depois disso? O juízo. Amém, meus amados irmãos? Corra para Jesus, ainda dá tempo. Se você ainda está do lado dos que escarnecem, dos que não acreditam, tome consciência hoje, peça a Jesus misericórdia e peça para ele, Jesus, eu também quero fazer parte do teu reino. É por esforço, tá? O reino de Deus. Lucas 16 diz isso. A lei e os profetas vigoraram, vamos ler aqui bem direitinho, Lucas 16 e 16, para nós encerrarmos aqui. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele.
Amém, amados? É por esforço. Então, se esforce, largue a vida anterior, se arrependa, receba Jesus como Senhor e Salvador e você já fará parte desse reino. Amém, amados? Fica com Deus e fica na graça. De que lado da cruz você está? Pense muito bem nisso, tá bom? Tenha um bom dia e fica com Deus.